Ribeiro. Daremos continuidade à discussão do parecer preliminar do deputado Marcos Rogério, podendo os membros usar a palavra por até 5 minutos. Nós vamos abrir a palavra de novo, mesmo para quem falou, porque o relatório é diferente. Na reunião passada foi pedido vista conjunta, isso aqui já não foi, já decidimos. Passo a palavra, então, ao relator para a leitura do seu parecer reformulado. Tem? Distribuído cópia, não? Distribuiu cópia para todos? O deputado Mauro está sem. Senhor presidente, Dá uma para mim. senhoras e senhores parlamentares, trata-se da representação número 18, representante o DEM, representado deputado Devani Ribeiro. Trata-se de representação movida pelo DEM contra o deputado Devani Ribeiro, dirigida à presidência da Câmara dos Deputados, com o objetivo de se instaurar processo disciplinar pela prática de atos considerados incompatíveis com a ética e o decoro parlamentar. A peça inicial relata eventos ocorridos na sessão plenária do dia 27 de fevereiro de 2013, no sentido de que o deputado Devani Ribeiro, do PT de São Paulo, interrompeu o pronunciamento que estava sendo feito dentro das normas regimentais pelo deputado Onyx Lorenzoni, Democratas do Rio Grande do Sul, retirando-lhe o microfone e utilizando-se da expressão, aspas, esse canalha aqui não tem nada de fazer isso, fecha aspas, tendo imediatamente o agredido fisicamente, desferindo-lhe um soco no ombro esquerdo. No dia seguinte, emissora de rádio da capital gaúcha veiculou declarações do representado, classificando a manifestação do agredido como ato imbecil e dizendo que não chegamos às vias de fato porque ele ficou quieto. O representante argumenta que a conduta do representado ofende a imagem do parlamento e fere o disposto no artigo 55, inciso 2 e parágrafo 1º da Constituição da República, e nos artigos 3º e 4º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Pede ao representante seja aplicada ao representado a perda de mandato nos termos do artigo 55 do texto constitucional e do artigo 10, inciso 4 do Código de Ética. Acompanham a peça inicial cópias de publicações, vídeo da manifestação ocorrida em plenário e gravação de áudio extraída da entrevista do representado à Rádio Gaúcha de Porto Alegre. É o relatório, senhor presidente. Vou ao voto. Preliminarmente, registro o ocorrido na última reunião deliberativa do dia 19 de junho de 2013 deste Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Na discussão do parecer preliminar por mim apresentado na sessão anterior, pela admissibilidade da representação, foi levantada dúvida quanto ao procedimento a ser adotado pelo Conselho, em especial, se nessa fase procedimental é possível ou não ao relator adentrar no mérito. Entendia que não. Procedi à elaboração de meu primeiro voto com essa convicção, de que o relator caberia, num primeiro momento, ater-se à admissibilidade, analisando seus aspectos meramente formais. Tendo em vista a representação em tela estar subscrita pelo presidente nacional do Democratas, partido político com representação política no Congresso Nacional, oferecida perante a mesa da Câmara dos Deputados, na forma dos dispositivos constitucionais e regimentais atinentes à matéria, concluí, pois, pela sua admissibilidade. No entanto, foi objeto de discussão da reunião já mencionada a redação íncita no inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 14 do Código de Ética, cuja redação
estabelece que a representação, nessa fase, deve analisar também a existência ou não de justa causa nos seguintes termos. Artigo 14, inciso 2. Se a representação não for considerada inepta ou carente de justa causa pelo plenário do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, mediante provocação do relator designado, será remetida cópia de seu inteiro teor ao deputado acusado, que terá o prazo de 10 dias úteis para apresentar sua defesa escrita, indicar provas e arrolar testemunhas, em número máximo de 8. Ou seja, de fato, cabe a essa relatoria manifestar-se quanto à presença ou não de justa causa, o que acarreta, necessariamente, análise do mérito. Mesmo porque o inciso 3 seguinte deste mesmo dispositivo estabelece que o pronunciamento do Conselho, pela falta de justa causa da representação, admitido apenas na hipótese de representação de autoria de partido político, nos termos do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 9º, como no caso em questão, será terminativo, razão pela qual modifico meu primeiro parecer para, após referido exame, manifestar-me definitivamente sobre a admissibilidade da representação. É o que faço a seguir. Desclassifico, de início, a conduta tida como incerta no parágrafo 4º, no artigo 4º do Código de Ética da Câmara dos Deputados, punível com perda de mandato nos termos da representação. A tipicidade, que é consequência do princípio da legalidade, no âmbito do regime jurídico sancionador, significa uma qualidade da ação humana. É dizer, o legislador sancionador recorta da realidade social e transmite para modelos abstratos aquelas condutas que ofendam bens jurídicos relevantes e que podem manifestar-se no mundo dos fatos. Esta atividade de extrair do mundo fático os fatos relevantes tem como consequência a elaboração de tipos infracionais, a exemplo do que ocorre no direito penal quando descreve tipos penais. Assim, só a tipicidade de uma conduta, a qualidade da ação que se pretende investigada, quando existir um tipo que seja correlato à ação praticada. Para esta verificação de conformidade entre o concreto fato e o abstrato tipo penal ou infracional, faz-se um juízo de tipicidade. Se o resultado desse juízo for positivo, significa que a conduta analisada reveste-se de tipicidade. De outro lado, se o juízo for negativo, estaremos diante da atipicidade. Desse modo, verificando que a conduta denunciada submete-se não à conduta denunciada, mas sim às condutas descritas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 5º do Código de Ética, afasta-se a acusação, qual seja, a de que o representado teria abusado das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do Congresso Nacional. A simples leitura do dispositivo deixa clara essa circunstância. Artigo 5º. Atentam ainda contra o decoro parlamentar as seguintes condutas puníveis na forma deste Código. Inciso 1. Perturbar a ordem das sessões da Câmara ou das reuniões de comissão. 2. Praticar atos que infrinjam as regras de boa conduta nas dependências da Casa. 3. Praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara ou desacatar por atos ou palavras outro parlamentar, a mesa ou comissão ou os respectivos presidentes. Concluo, com isso, faltar justa causa à presente representação destinada à aplicação da pena de perda de mandato, já que as condutas previstas nos incisos mencionados são puníveis por censura verbal ou escrita e que, por isso, encontram-se fora do âmbito deste procedimento. É o que se extrai da leitura combinada do parágrafo 2º do artigo 10, que deixa claro que este Conselho decidirá pela aplicação da penalidade requerida na representação, com a dos artigos 10, inciso 1, 12, 11 e 12, que estabelecem caber ao presidente da Câmara dos Deputados, em sessão ou de comissão, durante suas reuniões, aplicá-la no primeiro caso, e à mesa, mediante provocação do ofendido, no último caso. Contudo,
a despeito da inadmissibilidade da representação quanto à aplicação da penalidade de perda de mandato, cabe ao Conselho manifestar-se na forma do parágrafo 2º do artigo 10 da Resolução número 2 de 2011, acerca da aplicação da penalidade prevista nos referidos dispositivos infringidos. Verbes. Artigo 10. São as seguintes as penalidades aplicáveis por conduta atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 1. Censura verbal ou escrita. Parágrafo 2º. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar decidirá ou se manifestará, conforme o caso, pela aplicação da penalidade requerida na representação tida como procedente e pela aplicação de cominação mais grave ou ainda de cominação menos grave, conforme os fatos efetivamente apurados no processo disciplinar. Chamo a atenção para a circunstância de a representação ter sido apresentada, instruída com provas pré-constituídas que demonstram cabalmente a prática das condutas previstas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 5º do Código de Ética da Câmara. Em caso assim, a jurisprudência administrativa indica ser o caso de inadmitir a representação, mas, ao mesmo tempo, recomendar a aplicação de censura, mediante encaminhamento dos autos do processo à mesa, como se vê do seguinte julgado da representação número 36 de 2005. Diz, em síntese, o texto desse precedente. Em face de todo aqui exposto, e considerando que os fatos descritos na presente representação incorrem apenas no disposto no artigo 5º, inciso 3 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, punível com a penalidade de censura escrita, concluo meu voto no sentido da improcedência da acusação de procedimento incompatível com o decoro parlamentar, não sendo cabível a aplicação da pena de perda de mandato, nos termos ali solicitados. Outrosim, falecendo competência a este Conselho para aplicar diretamente a penalidade cabível à infração apurada, proponho o encaminhamento dos autos do presente processo à mesa, recomendando a aplicação de censura escrita ao representado nos termos previstos no artigo 12. Tendo em mira a competência do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, prevista no inciso 1 do artigo 6º da Resolução número 2 de 2011, concluo com base em todo o exposto pela aplicação de censura escrita na forma do disposto no artigo 12 do mesmo diploma normativo. Conclusão. Pelo exposto, manifesto-me pela inadmissibilidade da representação por falta de justa causa quanto à acusação de estar o representado em curso no artigo 55, inciso 2 e parágrafo 1º da Constituição da República e nos artigos 3º e 4º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, ao mesmo tempo em que me manifesto pelo encaminhamento dos autos do presente processo à mesa, recomendando a aplicação da penalidade prevista no inciso 3 do artigo 10, penalidade de censura escrita na forma do artigo 12 também do Código de Ética da Câmara dos Deputados. É o parecer e o voto, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Questão de ordem. Também quero fazer uma questão de ordem. Senhor presidente, observava aqui no regimento que o processo de solicitação o procedimento de solicitação de vista se refere ao processo que está sendo apreciado e não ao seu parecer apenas. Porque me parece, pela minha rudimentar compreensão, que